Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos do sistema esquelético. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. O sistema esquelético tem como seu principal componente os ossos. Esse sistema é que forma o esqueleto humano. Ele é constituído por 206 ossos, que são considerados constantes. E é formado também pelas cartilagens, e são unidos por intermédio das articulações. Os ossos são os órgãos esbranquiçados e de textura muito dura. Eles têm algumas funções variadas no nosso corpo, como, por exemplo, o de sustentação do nosso organismo. Faz também a proteção dos órgãos vitais, como o cérebro, o coração e os pulmões. Eles fazem o armazenamento de cálcio e a produção das células sanguíneas. O esqueleto é dividido em duas grandes partes: o esqueleto axial, que é o eixo principal do corpo, e é composto pelos ossos do crânio, das vértebras, das costelas e do osso externo. A outra parte do esqueleto é o esqueleto apendicular. Ele é composto pelos membros, ou seja, pelos ossos que formam os braços e as pernas. Essas grandes partes são unidas pela cintura escapular, que liga os membros superiores ao tórax, e pela cintura pélvica, que dá suporte ao tronco e aos membros inferiores. Na formação dos ossos, existem substâncias que são responsáveis pela sua consistência e sua firmeza. Uma delas são os colágenos. O colágeno é uma substância orgânica que constitui uma rede de espaços intracelulares. Essa proteína proporciona a elasticidade, a flexibilidade e a resistência. Já a falta do colágeno pode tornar os ossos quebradiços. Outro componente da formação dos ossos são os sais minerais. Eles são substâncias inorgânicas que são responsáveis pela dureza ou rigidez característica dos ossos, mais especificamente os sais de cálcio e o de fósforo. Esses sais ligam-se ao colágeno, deixando os ossos rígidos. Agora, vamos conhecer um pouco mais das variadas formas dos ossos do sistema esquelético. Eles podem ser longos, curtos, laminados, alongados, pneumáticos, irregulares, sesamoides e sulturais. Os ossos longos têm um comprimento maior que a sua largura e é composto por duas extremidades. Eles são pouco encurvados, que eles garantem uma maior resistência, como é o caso do maior osso do nosso corpo, que é o fêmur. Ele absorve o estresse mecânico do peso do nosso corpo em vários pontos. Os ossos curtos são bem parecidos com cubos. Têm os seus comprimentos quase semelhantes às suas larguras. São compostos de ossos esponjosos, menos na sua superfície, onde encontramos uma fina camada de tecido ósseo compacto. Esses ossos são encontrados na nossa mão, na região do carpo. Outro osso são os ossos laminares, chamados também de ossos planos. Eles são finos e compostos por duas lâminas paralelas, de tecido ósseo compacto, e uma camada de osso esponjoso entre elas. Os ossos planos garantem uma proteção, como, por exemplo, os ossos do nosso crânio, o osso frontal e o parietal. Outros ossos intermediários do sistema esquelético são divididos em 5 grupos, e o primeiro deles são os ossos alongados. Como já diz o seu nome, eles são ossos longos, porém, são achatados e não apresentam um canal central. Podemos citar como exemplo desse osso os ossos que compõem as costelas. Outro osso do sistema esquelético são os ossos pneumáticos. Eles são ossos ocos, com cavidade cheia de ar e revestido por uma mucosa. Ele apresenta um peso mais leve em relação ao seu volume. Um exemplo desse osso é o esfenoide, que fica situado na base do crânio. Mais um dos ossos são os ossos irregulares. Eles apresentam formas bem complexas e com uma quantidade variada de ossos esponjosos e de osso compacto. Eles não possuem um padrão geométrico definido, e um exemplo desses ossos são as vértebras. Os ossos sesamoides normalmente medem apenas alguns milímetros. Eles podem ser encontrados no interior de alguns tendões, onde apresentam um atrito, tensão e um estresse físico. Um exemplo muito conhecido desses ossos são a patela, aquele osso que fica localizado na frente do nosso joelho. Ainda temos os ossos suturais, que são pequenos ossos localizados dentro das articulações e entre alguns ossos do nosso crânio. São denominados suturas, e o seu número tem uma variação de pessoa para pessoa. Agora que aprendemos os variados tipos de ossos, vamos conhecer também
as suas camadas. Nele existe o periósteo. É um tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso, exceto nas articulações. Forma uma membrana dura e resistente. Nele contém vasos sanguíneos. Faz a proteção do osso e serve de ponto de fixação para as musculaturas. A camada compacta possui células bem unidas, que proporcionam uma rigidez e fica localizada na camada superficial do osso. Faz a proteção e resiste às forças que são produzidas por pesos e pelos movimentos. Outra camada é a esponjosa. Nela, as células formam espaços entre si. Com isso, proporcionam um tecido mais rígido e com um aspecto poroso, ocupado pela medula óssea. A medula óssea são células que preenchem as cavidades do tecido esponjoso. Nos nossos ossos longos, existe o canal medular. Nessa cavidade, fica situada a medula óssea vermelha, que faz a produção de diferentes células sanguíneas. E fica também a medula óssea amarela, que é composta por tecido adiposo. O sistema esquelético é de extrema importância para nós, seres humanos, pois é ele que faz a sustentação do nosso corpo. Os ossos do nosso crânio fazem a proteção do cérebro, que é o órgão que controla todas as nossas atividades vitais. O sistema esquelético faz a regeneração dos ossos, quando eles sofrem alguma fratura. Nesse ponto de fratura, surge uma elevação, que é chamada de colo ósseo. Ele é responsável pela formação do novo osso, revascularização e a reinervação. Esse é o sistema esquelético, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.